Abacuque capítulo 3. Velho Testamento na minha Bíblia, página 1088. Abacuque capítulo 3, acho que todos acharam, né? Diz assim: a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Siginiote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saía da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A fundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram a luz das tuas frechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram, tempestuosos, para me espalharem. Alegrava-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as muitas alturas. Amém, amém. Meus amados irmãos, falando um pouquinho sobre o profeta Abacuque, diz a história que ele é contemporâneo de Daniel. E diz também que ele era um levita. Ele cantava no templo, louvava a Deus, adorava a Deus. Ele conhecia muito bem ali a organização do templo, o que acontecia no templo, ele entendia muito bem. Ele era um levita, era um cantor, louvava a Deus, adorava a Deus. Ele conhecia muito bem ali os sacrifícios, os sacerdotes, as orações, aqueles momentos solenes, aqueles momentos de reverência, aqueles momentos de adoração a Deus. Sendo um levita, ele conhecia os seus companheiros, sabia o que era louvar a Deus, sabia o que era adorar a Deus, conhecia muito bem. Quando ele começou
ali no templo, louvar a Deus, adorar a Deus, cantando, se alegrando, glorificando a Deus, ele viu que os reis de Judá, as autoridades judaicas, não obedeciam à lei mosaica. Não eram reverentes à lei de Moisés. Não observavam a lei. O Deus dos judeus, o Deus da nação de Israel, é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que criou todas as coisas. Mas ele começou a ver aqueles reis ímpios, autoridades ímpias, autoridades pecadoras, autoridades que não respeitavam a lei, e ele começou a se entristecer, se magoar, se ferir com a decadência espiritual, com a decadência moral do povo de Israel. Ele começou a se aborrecer, ele começou a se entristecer, ele entrou numa situação difícil, porque era um homem de Deus, era um adorador, era um levita, e agora, olhando para os judeus, olhando para os reis, olhando para as autoridades, adorando Deus Baal, Balaíns, adorando Deus de nações pagãs, de nações ímpias, ele se entristeceu e ele começou a andar sobre o vale. Não mais sobre o monte, mas começou a andar sobre o vale. E ele entrou, então, em comunhão com Deus, e ele começou a orar a Deus. Orar, interrogar a Deus, orar a Deus. Aquela comunhão com Deus, ele orava e ele esperava a resposta de Deus. Ele orava e ele esperava que Deus falasse com ele. Passou um capítulo, passou 2 capítulos, e ele orando a Deus, e ele clamando a Deus, esperando que Deus respondesse. Você já andou sobre o vale? Levante a mão já. Muitos de nós já andamos sobre o vale, né? Você ora e espera a resposta, e parece que a resposta não vem. Você coloca a tua situação diante de Deus, e parece que Deus não atende a tua situação, não responde à tua ansiedade. Muitas vezes um problema com a esposa, problema com o esposo, problema com o filho, problema com a filha, e você está orando, problema do desemprego, problema da doença, problema da enfermidade, e você ora, e você ora, e você clama, e você pede, e você busca, e você está em oração, e parece que Deus não atende a oração. Então Abacuque andava entristecido, e ele estava quase a duvidar de Deus. Uma das interrogações de Abacuque era esta: a nação em pecado, a nação corrupta, a nação idólatra. No templo de Deus, onde era para adorar a Deus, havia imagens de Baal, havia imagens de outros deuses, se curvando diante de outros deuses, oferecendo holocaustos, sacrifícios, incenso para outros deuses. E Abacuque estava a orar a Deus e dizer: mas Deus não vai fazer nada? Mas Deus não vai agir? Mas Deus não vai ficar indignado? Mas não vai vir o juízo de Deus? Nada vai acontecer para esta nação? E ele foi orando a Deus, clamando a Deus, esperando em Deus. Será que Deus não está vendo a idolatria? Será que Deus não está vendo a imoralidade? Será que Deus não está vendo a decadência? Será que Deus não está vendo a situação espiritual da nação? Qual é o juízo de Deus? Como Deus vai agir? E ele foi orando. Quando foi um dia, capítulo 2, se não me engano, ele orando a Deus, Deus revelou para ele que Deus ia usar a nação da Babilônia para afligir a nação israelita, para vir o juízo de Deus sobre os israelitas, viria através da nação pagã, que era Nabucodonosor, que eram os babilônios. Aí ele entrou em parafuso, entrou em confusão e pensava: mas como? Esta nação judaica pertence a Deus? Jerusalém pertence a Deus? Este é o povo de Deus, que Deus tirou do Egito. Foi preciso ali 10 pragas acontecerem. Foi preciso ali Deus matar os primogênitos para que este povo viesse para a terra. Deus prepara a terra de Canaã para eles. Deus dá a terra de Canaã para eles. É o povo de Deus, é a nação de Deus. Deus tem uma aliança com esta nação. Mas agora Deus vai usar
uma nação pagã que não conhece a Deus, não tem aliança com Deus, não tem compromisso com Deus, como vai acontecer? E ele foi orando a Deus, e veio uma outra interrogação para Abacuque. Ele pensou, e quem vai corrigir depois os babilônios? Quem Deus vai usar para depois acabar com os babilônios? E ele orando a Deus, clamando a Deus, Deus revelou a ele que Deus ia levantar uma nação dos persas e dos medos e dos persas, para agir contra a Babilônia. E foi exatamente o que aconteceu. Deus usou aquela nação dos persas e dos medos para invadir, a Babilônia, arrasar com a Babilônia, corrigindo eles, porque eles se levantaram contra a nação de Judá. Deus tem a sua maneira de agir. Amém? Deus tem a sua maneira de fazer milagres. Muitas vezes nós não entendemos a maneira como Deus faz. Os caminhos de Deus pertencem a Deus. Os pensamentos de Deus pertencem a Deus. Quando chega no capítulo 3, do verso 5 em diante, Deus dá uma revelação, uma visão para Abacuque. Deus dá uma visão para ele, e ele começa a entender os mistérios de Deus. Ele andava sobre o vale. Quem anda sobre o vale é terrível, A visão dele é limitada, não tem uma visão longa, ele só enxerga montanhas, só enxerga morros, e ele anda sobre o vale. Vale é lugar de recolher despojos. No caso de Josafá, houve uma grande batalha num vale, eles ficaram 3 dias recolhendo despojos, dos seus inimigos, ouro, prata, vasos, roupa, tal, recolhendo despojos. Então, não é bom andar sobre o vale. Quando nós andamos sobre o vale, parece que as nossas orações não são respondidas. Quando ele começa a entender os planos de Deus, quando ele começa a entender o que Deus queria fazer, que Deus dá aquela visão para ele, e ele começa a entender e diz, você não vai morrer. Mas Abacuque sabe de uma coisa, o justo viverá pela fé. Muitas vezes nós achamos que vivemos pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pela nossa cultura, pelo nosso preparo físico, é que nós vamos viver. Não, o justo viverá pela fé. Amém? E o capítulo 3 de Abacuque é uma oração. Ele estava orando, aviva, Senhor, a tua obra. E de repente Deus se revela a ele. Deus vem, fala com ele, se revela a ele. Então ele entendeu. As orações de Abacuque foi tirando ele do vale. Ele foi saindo do vale. Ele começou a ter uma visão do reino de Deus. Ele começou a ver a glória de Deus. Falando sobre visões, ora, não tem como a gente passar por cima, O que aconteceu lá em São Mateus, no capítulo 17, sobre o Monte da Transfiguração. É uma coisa linda aquela visão, não é? Uma coisa maravilhosa. Parece que o paraíso, que o céu veio até aquele monte ali. Jesus havia passado a noite em oração, orando a Deus, clamando a Deus, e começa a clarear o dia, e Jesus está orando. Está lá Pedro, Tiago e João em oração, orando a Deus, clamando a Deus. E de repente, quando Pedro acorda pela manhã, ou abre os olhos pela manhã, cedo, talvez estava com os olhos carregados de sono, ele olha, a primeira coisa que ele vê, a glória de Deus estava naquele lugar. A glória de Deus está neste lugar, você crê? Você crê que a glória de Deus está aqui? Levante a mão. A glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus estava naquele monte, aquela nuvem linda, bonita, maravilhosa, estava ali. E aquela voz que saía daquela nuvem dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. E quando Pedro, Tiago e João olham, estava ali Moisés. Quem era Moisés? O representante da lei, homem de Deus, profeta de Deus, homem de Deus, representando a lei, a antiga aliança. Ele estava ali junto com o Senhor Jesus Cristo. Que visão extraordinária, que visão maravilhosa.
Ele olha aquele senhor idoso que estava ali, aquele patriarca, era o profeta Elias, que estava ali representando os profetas de Deus, os homens de Deus. Ali estava representando a lei, representando os profetas, e ali estava o Senhor Jesus Cristo, autor da nova aliança. Ali estava o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, solta lá apenas uma pequena janelinha, né? O que eles faziam ali? Elias, Moisés e o Senhor Jesus conversando, dialogando sobre aquilo que ia acontecer em Jerusalém, a morte do Senhor Jesus na cruz, o sofrimento de Jesus. Talvez a conversa de Elias, a conversa de Moisés, falando para o Senhor Jesus ter ânimo, ter coragem, não desanimar, não desistir daquela caminhada, mas ir até o fim. Aquela visão linda, bonita, e quando termina aquela visão, o Senhor diz para Pedro e João, olha, para Pedro, Tiago e João, não conte para ninguém esta visão até que ela aconteça. Mas eles não conseguiram guardar aquele segredo, eles saíram falando, conversando, dialogando aquilo que havia acontecido no monte. Qual é a visão que você tem, irmão, do reino de Deus? Qual é a visão que você tem dos céus? Qual é a visão que você tem da tua salvação? Qual é a visão que você tem do amanhã? O que é que você espera para o teu futuro? O que é que você espera para o amanhã? Talvez você diria, eu espero um carro novo, é bom. Uma casa própria é bom. Roupa nova é bom. O emprego melhor é bom. Saúde é bom. Casamento é bom. Família é bom. Mas nós aguardamos novos céus e a nova terra. A salvação eterna, reinar com Cristo para toda a eternidade. Uma outra visão linda e bonita que Estevão teve na hora da sua morte. Quando ele era apedrejado, quando ele estava ensanguentado, ele cai de joelhos. Ele não estava desesperado, não estava apavorado, não. Ele não olhou para os seus algozes, não olhou para a esquerda nem para a direita, mas ele olhou para os céus e ele teve uma visão linda. Aleluia. Dá um aleluia, irmão. Se você é pentecostal, dá um aleluia. Ele vê os céus abertos. Que visão linda, bonita, maravilhosa. Ele vê os céus. E o que ele vê lá nos céus? Mártires, sofrimento, é o contrário. Ele vê o Senhor Jesus em pé à destra do Pai. Aleluia. Como que dizendo, não está escrito, mas eu imagino. Estevão, muito bem, Estevão. Vem para cá. Você é rejeitado na terra. Você é desprezado na terra. Você é incompreendido na terra. Mas você falou do meu nome. Você falou da minha palavra. Você testemunhou do meu reino. Você não temeu. Você não se acovardou. Você não teve medo. Você teve coragem, Estevão. Você está selando o teu testemunho com o teu sangue. Então, sobe, Estevão. Vem para cá. Há um lugar preparado para você aqui nos céus. Vem gozar a vida eterna. Vem para os céus gozar a vida eterna. Qual é a visão que você tem do reino de Deus? Qual é a visão que você tem do amanhã? Olha, irmãos, nós somos dependendo da visão que nós temos. Se você tem uma visão de derrota, você é derrotado. Mas se você tem uma visão de vitória, ainda que você esteja numa pior, você é mais do que vitorioso. Deus vai te dar a vitória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Há uma passagem bíblica, quando Jacó, ele pensava que ele estava derrotado, né? José acabou, José terminou, agora mais um filho está lá no Egito, tudo acabou, tudo terminou. Jacó, ele achava que ele estava derrotado. Mas Jacó nunca deixou de acreditar em Deus.
Deus tinha uma aliança com Jacó. E de repente ele recebe a notícia: Jacó, aqui existe a fome, aqui existe a miséria, aqui existe a pobreza. Vamos para o Egito, porque o teu filho José, ele é governador do Egito. Mas ele está vivo, sim. Deus preservou a vida dele. Deus tirou ele da cadeia da prisão. Ele hoje é o governador do Egito. É assim que Deus faz com seus filhos. Quando você pensa que está no vale, que você está derrotado, que tudo acabou na tua vida, Deus vai te promover, Deus vai te levantar, Deus vai te dar a vitória, porque você teve uma visão linda, bonita e maravilhosa. Terceiro degrau, para Abacuque chegar à vitória, ele entendeu, chama-se uma coisa chamada fé. Abacuque começou a descobrir, e ele começou a pensar: não vou morrer, mas preciso ter fé. Não vou morrer, mas eu preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não consigo a vitória. Sem fé eu não chego a lugar nenhum. Sem fé eu estou derrotado. Sem fé tudo está acabado. Eu preciso chegar na torre de vigia. Preciso chegar no monte. E ele começou a olhar. Começou a olhar o seguinte: quando os invasores invadirem Jerusalém, o que vai sobrar de Jerusalém? Nada. O templo foi queimado e foi destruído. A riqueza foi levada embora. Ouro, prata, vasos, toda a riqueza do templo foi levada embora. Tem mais. Ele pensava: agricultura, não vai sobrar nada, plantações de trigo, de cevada, de figueira, de figos e de outras coisas. Vai ser arrasado Jerusalém, vai estar numa pobreza miserável, não vai sobrar nada em Jerusalém. Os invasores vão entrar e vão arrasar com Jerusalém, como a Bíblia diz. Jerusalém ficou um montão de poeira, pedra queimada, madeira queimada, tudo destruído. Mas Abacuque usou a linguagem da fé. Veja qual é a linguagem da fé de Abacuque. Ele diz o seguinte: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é a minha força, e fará meus pés como das servas, e me fará andar sobre as muitas alturas. Esta é a linguagem da fé. Quando você tem fé na palavra, quando a tua fé está alicerçada na palavra, você não olha para a pobreza, não olha para a adversidade, não olha para os adversários, não olha para os inimigos, não olha para aquilo que te rodeia. Você olha para o Senhor dos exércitos. Você olha para o Deus Todo-Poderoso. Você olha para a palavra de Deus. Deus é maravilhoso, né? Quando eles andavam pelo deserto, a nação israelita andava pelo deserto e de repente começou a reclamar: não há pão, não há pão. E Deus resolveu o problema. E Deus mandou pão dos céus. Há um salmo que diz que o maná que caía no deserto era o pão dos anjos. Então vamos imaginar, né? Estava os anjos em um banquete extraordinário, pão com abundância, pão com fartura, e de repente Deus diz: olha, vamos repartir o pão com os meus servos que estão lá no deserto. Vamos mandar o maná para eles. Deram o nome de maná. Qual era o gosto do maná? Lembra? O sabor do maná, lembra? Isto, mel. Existe um gosto melhor do que o mel? Quem gosta de mel? Se você não gosta, a gente respeita, né? Mas eu gosto. Um bolo de mel, um bolo que tem o sabor de mel, a gente come até não querer mais, né? Então era um pão gostoso, era um pão maravilhoso. Deus manda o maná, pão dos anjos, para alimentar o povo pelo deserto. Irmãos, vamos sair do vale? Levante a mão. Vamos sair do vale? Então comece a viajar através da oração. Comece a orar.
a oração, se eu fosse falar de oração ia muito tempo aqui, mas a oração é uma conversa muito séria com Deus. É você imaginar Deus como teu Pai, como Ele é o nosso Pai, não é? E a gente como filho falar com Ele, derramar a alma perante dEle. E ainda Deus dá uma ajuda para a gente ainda, né? Porque muitas vezes a gente não sabe pedir como convém. Você está orando, e Deus diz, meu filho, mas não é assim, muda a tua conversa. Aí o que Ele faz? Ele diz, olha, Ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele usa a nossa língua para interceder junto ao Pai Celestial, para orar a Deus, para clamar a Deus. Quando você está orando em línguas, falando com Deus, Deus entende a tua oração, Deus responde a tua oração, Deus te dá vitória, porque você está orando na língua do Pai Celestial. Ora, se a gente, quando fala de oração, lembra do Elias? Interessante, né, o que aconteceu com o profeta Elias. Quando estava só ele, diante de 850 profetas. E eles haviam clamado e orado e Baal não respondeu, nem a Acera respondeu. Mas Elias estava ali sozinho. Ele representando todos os cristãos, representando a Deus, representando os céus diante dos idólatras. Ele repara o altar do Senhor. Ele coloca ali o altar. Põe as pedras, põe a lenha, põe o cordeiro, derrama água, ele prepara tudo, e todos estão olhando para ele. Faltava o que agora? E não havia descido o fogo dos céus. O que faltava? Para Deus mandar fogo? Esse irmão é de oração. Faltava a oração. Faltava a oração. Aí Elias, tudo está preparado. De repente, irmão, na minha vida, na tua vida, o músico, tudo está preparado, mas falta o quê? Falta oração, clarinete vem depois. Falta o quê, irmão? Falta o quê, Marcelo? Você tem orado? Tem orado ou clarinete? Você tem orado? Tudo está preparado, falta oração. E o profeta Elias, ele orou. Uma oração objetiva, simples e curta. Foi mais ou menos assim, ele disse: Senhor, eu fiz tudo segundo a tua palavra. Nada fora da palavra. Alicerçado e baseado na palavra. Firmado na palavra. Quando está na palavra, não tem como Deus responder. Ele responde mesmo. Pode esperar que ele responda. Ele vai responder, porque está alicerçado na palavra e diz: agora mostra que o Senhor é o único Deus vivo, verdadeiro e poderoso. Falou a verdade, não falou? E que eu sou teu servo. E podia até emendar e dizer: representante do Senhor, manda fogo dos céus. Quando ele foi dizer amém, o fogo já havia descido. Queimou tudo, não é verdade? Destruiu tudo ali. E o povo exclamava e dizia: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Prepara o altar, irmão, ora a Deus, saia do vale, vai para o monte. Lá no monte a tua visão vai ser linda, bonita. Você vai exercitar a fé. Você não vai ficar olhando para problemas, olhando para dificuldades, olhando para a planície. Não vai ficar olhando para murmuradores, para críticos, para quem não tem o que fazer, que empresta a língua para o diabo, mas tem a sua língua para louvar e adorar a Deus. Aleluia! Olha para o alto,